Olá, eu sou a Naomi e este é o canal Arumin. Esta é a série Audioleitura Científica, série onde eu faço a leitura de artigos científicos. Perspectivas éticas indígenas. Breves comentários sobre projetos de vida de povos originários. Por Saulo Ferreira Feitosa. Publicado no ano de 2023 na revista Antropologia e Sociedade, revista do Laboratório de Antropologia, Arqueologia e Bem Viver da Universidade Federal de Pernambuco. O artigo foi elaborado a partir de publicação anterior em língua inglesa com o título Indigenous Ethical Perspectives, Encyclopedia of Global Bioethics, em 2015. Você pode acessar este artigo através do QR Code da tela ou no link de acesso na descrição do vídeo. Resumo. Este texto traz informações sobre diferentes modos de viver dos povos indígenas e seus projetos de futuro que têm como embasamento proposições éticas construídas a partir de suas experiências práticas da vida em comunidade. Para possibilitar uma abordagem mais ampliada e diversificada, foram selecionados exemplos de povos localizados nos continentes africano, asiático e americano. Os conteúdos éticos dessas experiências têm em comum valores como coletividade, hospitalidade, reciprocidade e partilhas de bem e de poder. Dentre as várias contribuições éticas dos povos indígenas para a humanidade, destacam-se no campo da ética prática, a ética ambiental e no da ética filosófica, o paradigma do bem viver. Uma proposição ético-crítica dos povos ameríndios que propõe uma mudança radical no relacionamento entre os seres humanos e a natureza. Palavras-chave: ética, eticidades, povos indígenas, bem viver. Introdução. Em todos os agrupamentos humanos, independentemente de sua localização geográfica, de suas formas de organização social, de seu grau de relacionamento com culturas diferentes e de sua inserção no processo de globalização mundial, existem formas próprias de gestão da vida que orientam as pessoas sobre as condutas a serem adotadas para uma boa convivência interpessoal e coletiva. Por essa razão, em toda e qualquer comunidade indígena, podem ser identificados usos, costumes e tradições que se constituem em valores morais. Estes asseguram a identidade coletiva do grupo e definem as formas de relacionamento entre as pessoas e destas com as demais espécies existentes no planeta. Todavia, a existência de valores morais não assegura automaticamente a produção de uma ética. A ética somente passa a existir a partir do momento em que se promove uma reflexão sobre os costumes moralmente aceitos. É por esse motivo que, historicamente, costuma-se atribuir a origem da ética no Ocidente à figura de Sócrates, filósofo da Grécia Antiga, que, segundo os escritos de Platão e Aristóteles, costumava promover diálogos nas praças de Atenas, sobretudo com os jovens. O filósofo os indagava sobre o significado dos valores da sociedade ateniense e a cada resposta acrescentava outra pergunta, num instigante exercício dialógico, através do qual procurava aprofundar a compreensão sobre o conteúdo dos respectivos valores. Portanto, pode-se afirmar que a ética é a moral refletida, por Ferre e Álvares, de 2005. O surgimento das éticas indígenas está diretamente associado à possibilidade de se assegurar os bens naturais necessários à manutenção da vida e os bens culturais imprescindíveis ao processo de humanização, que, segundo Lévi-Strauss, em 1982, não são obtidos por meio de uma humanidade abstrata, mas a partir de realidades culturais concretas e específicas.
Entre os povos indígenas, há uma pluralidade de éticas ou perspectivas éticas indígenas na mesma proporção da diversidade étnico-cultural planetária. Mesmo entre aqueles classificados como ágrafos, ocorre a produção de diferentes éticas que são mantidas pela tradição oral. Segundo o Fórum Permanente das Nações Unidas para Questões Indígenas, 2010, a população indígena é cerca de 370 milhões de pessoas, correspondendo aproximadamente a 5% do total de habitantes do planeta. São povos que conformam uma ampla diversidade étnica representada por 5.000 diferentes culturas, falando distintas línguas. Além de portadores de uma rica diversidade cultural, estes povos vivenciam hoje distintos graus de relacionamento com a chamada civilização ocidental e possuem uma enorme variação populacional, ainda que coabitem o território de um mesmo estado. Em alguns países, como a Groenlândia, os indígenas pertencentes a uma mesma etnia representam 88% do total da população, enquanto na Rússia, os 41 povos indígenas legalmente reconhecidos somam menos de 2%. No Brasil, onde há mais de 3 centenas de povos, chegam apenas a 0,4% da população do país, embora este esteja entre os de maior diversidade étnico-cultural do mundo. Uma situação bem particular diz respeito aos denominados povos isolados, aqueles que se recusam ao contato com a civilização ocidental e que optam pelo isolamento voluntário. A expressão isolamento voluntário deve ser entendida em sentido amplo, inclusive como fuga, como estratégia de sobrevivência, visto que, em sua grande maioria, esses povos foram perseguidos e forçados a se refugiarem em regiões mais longínquas para não serem massacrados. Localizados nos mais recônditos lugares, de maneira autônoma, conseguem satisfazer suas necessidades materiais, espirituais e simbólicas. Graças a essa capacidade de resistir, tem-se atualmente o conhecimento de suas existências em vários países, a exemplo do Brasil, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia e Paraguai. A ONU reconhece o seu direito à autodeterminação e orienta os Estados-membros a não forçar o estabelecimento de contato com os mesmos. As etnicidades indígenas. O filósofo Henrique Dussel, 2002, página 19, define a etnicidade como a totalidade concreta do mundo, do horizonte cultural. Sendo assim, cada povo constrói dentro de sua história uma etnicidade própria, específica e diferenciada. Neste sentido, a totalidade jamais poderá ser compreendida com base em uma organicidade sintética, na qual a sociedade é vista como um todo articulado em uma única lógica, mas sim como na noção de totalidade apresentada pelo sociólogo peruano Aníbal Quijano. Este a compreende como uma articulação heterogênea de subtotalidades que, por sua vez, são também heterogêneas, em que não existe um princípio totalizador único e transformável, mas partes heterogêneas e em conflito. Partindo deste entendimento, podemos afirmar que entre os povos indígenas há uma multiplicidade de etnicidades. Através de um esforço analítico, se torna possível identificar alguns conteúdos comuns entre elas. Como não é exequível tratá-las de maneira individualizada, as reflexões aqui formuladas terão como referência alguns princípios filosóficos passíveis de serem identificados em várias culturas indígenas. Um aspecto relevante e que deve ser considerado nos estudos sobre seus etos é a dimensão dual, que se expressa na forma de masculino e feminino, céu e terra,
noite e dia, etc. É por causa dessa visão dual do mundo que em muitas cosmologias indígenas se constata a existência de gêmeos mitológicos. Esta dualidade reflete o dinamismo dialético de suas éticas e demonstra o quão relevante é a complementaridade, o que significa dizer que nada e ninguém existe separadamente, sozinho, que tudo é relacional. Uma das formas de acesso ao conteúdo das éticas indígenas é a produção etnográfica. A antropologia se destaca como uma das áreas de estudo que muito tem contribuído com o processo de conhecimento dessas éticas. Pesquisas etnográficas realizadas nas mais diversas regiões do mundo tornam acessíveis os conteúdos de riquíssimas narrativas cosmológicas. Através delas, se manifestam referenciais éticos que dão significado ao existir dos seus protagonistas. Por outro lado, há também registros históricos de autoria dos próprios indígenas que contêm relevantes informações. Na Mesoamérica, que corresponde atualmente a uma parte do México, aos territórios da Guatemala, El Salvador e Belize, e partes dos territórios da Nicarágua, Honduras e Costa Rica, os povos indígenas, antes da conquista espanhola, produziam vários códices, principalmente entre os séculos 3 e 8 d.C., época que costuma ser referenciada pelos historiadores como o período clássico mesoamericano. Embora muitos desses livros tenham sido destruídos pelos colonizadores por considerá-los obras do demônio, os sábios indígenas continuaram a escrevê-los depois da chegada dos invasores espanhóis, mesmo que agora sofressem influência daquele contexto. Somente da produção desse período foram conservados mais de 500 exemplares distintos. Os códices indígenas se tornaram importantes fontes de pesquisas através das quais é viabilizado o acesso ao conjunto de argumentos éticos que conformam os ideais de vida daquelas sociedades. Tanto os documentos históricos como estudos contemporâneos indicam que, para os povos indígenas, a hospitalidade é um valor imprescindível, cuja finalidade é garantir a viabilidade da vida social. Por seu grau de importância, a hospitalidade é convertida em um ideal de comportamento ao qual estão intrinsecamente associadas a generosidade e a partilha. Saber partilhar, doar, dividir os bens materiais é uma demonstração da capacidade que cada membro da sociedade possui para realizar aquele ideal de comportamento. Quem consegue alcançá-lo recebe reconhecimento por parte do grupo. Este princípio deve ser observado em todos os níveis das relações sociais estabelecidas. Por isso, aplica-se entre os membros de uma mesma família, nas relações de gênero e intergeracionais entre os diferentes clãs de um mesmo povo, entre povos diferentes e na relação dos humanos com os não-humanos. Este atributo é um referencial importante para a auto-identificação dos respectivos grupos sociais, que costumam se definir como não agressivos, não violentos, fazendo questão de se diferenciarem de outros povos, indígenas ou não, que não são possuidores de tal atributo. O povo indígena San, originário do continente africano, cujos territórios tradicionais estão distribuídos entre Angola, Namíbia, Botsuana e África do Sul, faz uso da expressão Jutuasi, povo inofensivo, para se referir a si próprio. Os San são detentores de um rico repertório mitológico no qual várias narrativas traduzem ensinamentos morais que não admitem a acumulação, nem mesmo de alimentos, ainda que essa pudesse ser justificada em razão de possível escassez. E recomendam um comportamento de não agressividade, de hospitalidade e de reciprocidade. Outro conteúdo muito presente nas etnicidades indígenas, o alto grau de reciprocidade entre os San, lhes possibilita uma prática igualitária de tamanha proporção que se reflete tanto na distribuição dos bens como os alimentos, quanto no exercício do poder político.
no intuito de evitar acúmulo de poder, recorrem à gestão comunitária da vida. Os conflitos são resolvidos comunitariamente, sempre em tempo hábil, evitando assim que venham afetar a harmonia grupal. Os indivíduos são imbuídos de forte senso de responsabilidade, e a arrogância e a vaidade são compreendidas como defeitos graves, combatidas inclusive por mitos e ritos. Em ocasiões onde um caçador obtém excelentes resultados, ele mesmo se comporta de forma a relativizar seus feitos e ainda é motivo de piadas por parte do grupo. Mecanismos como esses evitam a criação de posições de prestígio e destaque pessoal. Embora costumes tenham a ser alterados com o processo de sedentarização e organização em pequenas comunidades agrícolas, a cosmologia San reflete os valores éticos historicamente constituídos. Leakey, 1981, páginas 107 e 108. Em outras regiões do mundo, há experiências históricas de produção de etnicidades indígenas bastante distintas daquela vivenciada pelos San. Até o início do século XX, grande parte da população San era nômade e estava organizada em grupos de coletores e caçadores, geralmente determinados pelo grau de parentesco, favorecendo dessa forma a governabilidade. Mas em realidades mais complexas, onde os indígenas vivenciam longos períodos de sedentarização e convivência com etnias distintas, surge a necessidade de se criar modelos de governança que contemplem os interesses dos indivíduos e das coletividades, em que sejam respeitadas as especificidades étnico-culturais, como no caso do Haddad. A partir de seus interesses coloniais, os pesquisadores holandeses foram pioneiros nos estudos sobre os Haddad, um sistema de normas tradicionais entre os povos originários da Indonésia. Na atualidade, os 39 povos indígenas localizados no estado de Sabah, na Malásia, mantêm vivo esse sistema de justiça indígena, fundamentado nas distintas cosmovisões, representado pelo conjunto dos usos, costumes e tradições, alguns deles já escritos em forma de normas legislativas, outros transmitidos e resguardados pela oralidade. O Haddad está legalmente reconhecido pela Constituição Federal da Malásia, embora na prática o Estado tenha dificuldades em aceitá-lo. De forma simplificada, o Haddad pode ser compreendido como o modo de viver dos povos indígenas daquela região. Desde cedo, a criança é educada para ser uma Ki-Haddad, que na língua Kadazan significa conhecedora do Haddad. Lazimbeng, 2010. Nessas comunidades, existe a figura do líder local que tem como atribuição principal orientar as pessoas a respeitarem as outras e obedecerem os ensinamentos do Haddad. O que chama a atenção nessas duas realidades expostas é o fato de que, independentemente do grau de complexidade, o ideal ético está determinado pela hospitalidade e pela reciprocidade. E, ao que tudo indica, esses dois elementos estão presentes nas éticas de muitos povos originários de todos os continentes. Se fizermos um deslocamento geográfico brusco, partindo da África e da Ásia diretamente para a América do Sul, poderemos constatar entre os indígenas dessa região alguns argumentos éticos muito próximos daqueles dos povos africanos e asiáticos. O povo guarani, hoje habitando pequenas faixas de terras entre a Bolívia, Argentina, Brasil e Paraguai, faz uso da palavra teco, para traduzir seu jeito de ser e de viver. A ética guarani é orientada por um profundo sentimento religioso, cujo objetivo ético é a busca da terra sem mal. Para os Guarani, o território é um espaço sagrado, instituído pela divindade para ser o lugar de praticar a vida boa. O território tradicional Guarani é denominado Teco-Rá, expressão derivada da conjunção entre Teco, jeito de ser e de viver, e Rá, lugar, causa, finalidade.
O terroir compreende o lugar onde os costumes são vivenciados, o lugar de se viver de acordo com o jeito de ser guarani. Em sua cosmologia, a terra jamais poderá ser vista como mercadoria. Será sempre um espaço destinado para se viver. Espaço gerador de vida, pois assegura a reprodução física e cultural do povo, motivo pelo qual jamais poderá ser comercializada. O antropólogo Bartolomeu Meliá, que por longas décadas realiza pesquisas junto aos Guarani, no Paraguai, afirma que a economia guarani está simbolicamente representada pela palavra jopói, que pode ser traduzida como reciprocidade, também podendo significar mãos abertas reciprocamente. Isso impõe uma condicionante ética de que nada pode ser vendido, nem mesmo trocado. Tudo tem que ser posto à disposição dos outros, ou seja, todos os bens devem ser partilhados. Essa é a lógica da economia de reciprocidade. Essa relação de reciprocidade deve ser observada não apenas entre os humanos, mas também com as outras espécies. Por isso, a natureza é merecedora do cuidado, da atenção por parte dos humanos, que dela recebem tudo gratuitamente, devendo retribuir na mesma intensidade. Éticas ambientais indígenas ou etnobioéticas? Em sua clássica obra Ensaios sobre o Dom, 1923 e 24, Marcel Mauss já se referiu à economia da dádiva, uma construção teórica produzida a partir de pesquisas realizadas junto a povos indígenas da Polinésia, Melanésia e Estados Unidos, em que analisou os fluxos de objetos, como também os rituais, nomes e outros elementos importantes daquelas culturas. 5 décadas depois, no seu Economia da Idade da Pedra, de 1972, Marshall Solins utilizou a categoria reciprocidade e promoveu uma reflexão sobre a economia da dádiva com base em características peculiares das denominadas sociedades arcaicas. O que surpreende na atualidade é a capacidade de resistência dessas etnoeconomias que, não obstante a avassaladora ação predatória que sofrem do capitalismo, e mesmo muitas delas encontrando-se hoje em situação de completa dominação sistêmica, submersas na macroeconomia capitalista globalizada, ainda são capazes de aportar contribuições importantes para se pensar uma proposta ética que aponte em direção oposta à ética capitalista, concentradora e excludente. As éticas ocidentais são, em geral, reprodutoras do paradigma da dominação e do poder da espécie humana sobre as demais espécies, de tal modo que a ética ambiental ocidental possui um forte viés especista, no qual a preservação ambiental é justificada em função da sobrevivência da espécie humana. Daí a tão exigida responsabilidade com as futuras gerações. Por sua vez, as éticas indígenas reproduzem a lógica das relações de reciprocidade e interdependência entre as espécies. Nesta perspectiva, são considerados os interesses próprios de humanos e de não humanos. Talvez por esta razão, a expressão ética ambiental não seja adequada às realidades éticas indígenas. Uma vez que suas éticas contemplam todas as formas de vida, quem sabe poder-se-ia referi-las como bioéticas indígenas ou etnobioéticas, garantindo-lhes dessa forma uma melhor tradução do seu singular significado. Em muitas fontes etnográficas se podem encontrar registro de rituais de derrubada de árvores para plantio de roças e para a caça de animais com fins alimentares. Em determinadas situações, o dono da roça estabelece um diálogo com a árvore. Em sua fala, procura justificar a necessidade de derrubá-la. Há descrições em que a árvore é acariciada antes de receber um golpe.
Em alguns casos, esse gesto é repetido nos intervalos entre uma machadada e outra. Há práticas de povos que, após abaterem a caça, levam seus filhotes para a aldeia, onde são integrados à família do caçador. Ali são alimentados e acariciados, ocorrendo casos em que a mulher indígena passa a amamentar o animal com o mesmo leite que amamenta seus filhos. Num extremo gesto de generosidade, os seios humanos são expostos à sucção pelos pequenos mamíferos, que a partir daquele momento não poderão mais servir de alimento. Não é sem razão que inúmeras pesquisas revelam que as regiões de maior preservação ambiental no planeta correspondem às faixas de terras ocupadas por povos indígenas. Todos os estudos indicam que o índice de desmatamento nos territórios por eles habitados é sempre inferior ao índice de desmatamento observado nas reservas ambientais, mesmo estas últimas não sendo habitadas e estando permanentemente sob a vigilância de agentes estatais. Tais resultados podem ser reveladores do grau de reciprocidade existente entre aqueles povos e a natureza que os envolve. Com base nas informações até agora apresentadas e levando em consideração a grave crise ambiental que afeta todo o planeta, já nos é possível afirmar preliminarmente que uma das contribuições éticas dos povos indígenas para a humanidade pode estar principalmente na ética prática, mais precisamente na ética ambiental. Entre os povos indígenas já existe certa consciência do relevante papel que podem desempenhar nessa área, a exemplo dos 7 princípios filosóficos formulados pelo povo Dayak, originário do continente asiático, Bornéu. Estes princípios são indicados como alternativa ao modelo de desenvolvimento globalizado, conforme aparece na tabela abaixo, uma adaptação de tabela elaborada por Bamba, 2010, página 31. A tabela possui 2 colunas. A primeira coluna mostrando o modelo de desenvolvimento do povo Dayak e a segunda coluna, modelo global de desenvolvimento. Modelo Dayak, sustentabilidade, a biodiversidade, enquanto no modelo global, produtividade, monocultura. Dayak, coletividade, cooperação. Global, individualidade, competição. Dayak, naturalidade, o orgânico. E o modelo global, engenharia, inorgânico. Dayak, espiritualidade, ritual. E no modelo global, racionalidade, ciência. Modelo Dayak, processo, eficácia, enquanto no global, resultado, eficiência. Dayak, subsistência, domesticidade. No global, mercantilismo, o mercado. Dayak, direito consuetudinário, a localidade. No modelo global, direito estatal, global. Fim da tabela. O paradigma do bem viver. No item anterior, afirmamos que a tradição oral é um dos principais meios de manutenção e reprodução do conhecimento sobre as éticas indígenas, o que significa dizer que a oralidade cumpriu a importante tarefa de viabilizar a transmissão das visões de mundo indígenas de geração em geração. Na América Latina, essa realidade é facilmente identificável, mesmo que, por parte dos conquistadores, colonizadores, houvesse uma sistemática tentativa de apagamento da memória histórica dos povos conquistados. Estes empreenderam uma resistência epistêmica silenciosa e clandestina por mais de 5 séculos, o que lhes possibilitou hoje promover uma reconstrução atualizada daquelas visões de mundo para o contexto histórico atual. Durante o período incaico, em toda a região andina, havia 3 imperativos éticos que eram impostos na forma de uma moral universal. Ama Lula, ama Kela, ama Sua. Não mentirás,
Não deixarás de trabalhar, não roubarás. Do Céu, 2002, página 31. Tais ensinamentos ainda hoje podem ser escutados nas conversas informais entre os habitantes de comunidades indígenas e camponesas de regiões que fizeram parte do grande território incaico. O bem-viver é o resultado político e ideológico mais significativo do movimento de resistência epistêmica dos povos originários da América Latina, ou Abya Yala, como costuma ser denominada por eles. Embora o termo bem-viver seja uma expressão que pode ser encontrada em várias línguas indígenas do continente americano, como também fora dele, o seu uso enquanto categoria filosófica é muito recente e deve ser compreendido como parte de um processo longo das lutas indígenas regionais. Dos anos 1970 até os 1990, os movimentos indígenas nos países latino-americanos vivenciaram uma história semelhante à dos demais movimentos sociais do campo e da cidade, em que ocorreram grandes enfrentamentos em defesa dos direitos sociais, culturais e políticos. Nesse contexto, as lutas pela recuperação dos seus territórios ancestrais e pelo fim da tutela paternalista do Estado formaram duas de suas principais bandeiras. Após ter conseguido vitórias importantes, sobretudo no que se refere ao reconhecimento pelos Estados nacionais de seus direitos territoriais e culturais, parte do movimento indígena regional agregou à sua agenda política uma nova bandeira, a luta pelos direitos epistêmicos, que passou a mobilizar principalmente os povos indígenas do Equador e da Bolívia. Essa renovada frente de articulação e mobilização indígena teve início nos anos 1990 e significou o fim da clandestinidade epistêmica, quando os povos originários passaram a reivindicar o direito de pensar, formular e propor teorias com base em suas epistemologias, tendo como finalidade romper a colonialidade do saber. Essa forma de denominação epistêmica resultante da colonização europeia. Surge nesse momento a categoria filosófica do bem-viver, que no Equador passou a ser denominado Sumaque Quasai, em língua quichua, e na Bolívia, Suma Comanha, em língua aimara. O bem-viver representa um movimento de reconstrução ética da vida daqueles povos que sofreram um processo de perseguição, repressão e destruição de seus projetos de vida, de seus modos de viver. Ele não significa uma volta ao passado, mas um projetar o futuro. Um futuro não só dos povos indígenas, mas de toda a humanidade, que pela violenta imposição colonial encontra-se hoje submetida a um processo de globalização. Uma realidade que os povos indígenas se propõem a transformar, apresentando, para tanto, a proposta do bem-viver como alternativa àquele modelo. Como descreve François Outard, 2011, esta proposta representa um novo modelo de vida que se confronta com o modelo construído e imposto pelo Ocidente. Está embasada numa ética cósmica que, nas palavras do economista equatoriano Pablo Dávalos, promove uma reintegração da natureza na história, como inerente ao ser social. David Choquehuanca, um dos maiores estudiosos e defensores do bem-viver na Bolívia, elaborou um rol de 25 postulados para se compreender o seu significado. Um deles enuncia que, na concepção do Suma Camanha, os direitos cósmicos estão acima dos direitos humanos. Na base de tal afirmação está o argumento ético-filosófico de que a natureza é fonte de vida, inclusive a humana, sendo o ser humano parte pensante da realidade existente na natureza, que sem ela não pode existir. Como consequência, conclui-se que a natureza é sujeito de direitos. Esses direitos não dependem da mediação humana, posto que o gênero humano não é o dono da natureza.
Na economia do bem viver, o valor de uso está acima do valor de troca, invertendo a lógica capitalista que justifica a acumulação. Nas relações de poder, deve-se observar o mandado obediencial. Por isso, as pessoas que exercem algum mandato deverão aprender a mandar obedecendo, que na prática significa escutar os seus governados e respeitar suas opiniões, num exercício pleno de controle social, diferente do modelo de controle exercido pelos conselhos, que em geral não produzem a eficácia esperada. Somam-se a essas muitas outras proposições para as mais diferentes áreas da vida humana. A partir destas inovadoras formulações teóricas, os povos ameríndios passaram a exercer forte influência no âmbito da legislação e elaboração de políticas governamentais. Como resultados concretos, as constituições do Equador, 2008, e da Bolívia, em 2009, incorporaram o conceito de bem viver e, como consequência prática, mudaram o caráter de seus respectivos estados, que deixaram de ser nacionais, passando a plurinacionais. Posto que a característica uninacional e monocultural do Estado-nação não comporta o pluralismo nacional, cultural, político, jurídico, econômico, etc., inerente ao modelo do bem viver. A Constituição equatoriana inovou ao reconhecer a natureza como sujeito de direitos, institucionalizando dessa forma a categoria dos direitos cósmicos, 2009. Com base em tais compreensões, o Equador elaborou o seu Plano Nacional do Bem Viver, 2009 a 2013, que tem como fundamentação a ideia de que o ser humano deve estar sempre no centro, razão pela qual a lógica de acumulação capitalista deve ser substituída pela lógica de reprodução da vida plena. A natureza não é vista como um celeiro de recursos naturais, mas como um espaço onde a vida se realiza. Por isso, deve-se respeitar sua integralidade e seus ciclos vitais de regeneração. Artigo 71. Embora o bem viver tenha um significado simbólico, as particularidades culturais, por ser uma proposta originada nas comunidades tradicionais ameríndias, sua propositura pressupõe a dimensão global da ética. Por isso, está posta na perspectiva de construir, com base numa interculturalidade crítica, uma nova forma de vida que seja exequível para todas as sociedades humanas, tendo em conta suas especificidades culturais e seus processos históricos. Considerações finais. Em setembro de 2014, a Organização Meteorológica Mundial, OMM, divulgou o Boletim Anual de Gases do Efeito Estufa. Os dados revelam que a concentração de gases na atmosfera atingiu níveis recordes. Em 2013, a taxa de acúmulo de dióxido de carbono, CO2, chegou a 396 partes por milhão, ppm, quase 3 ppm a mais do que no ano anterior. Isso representa o maior crescimento anual dos últimos 30 anos. Em comparação com o ano de 1750, período anterior à Revolução Industrial, os pesquisadores constataram um acúmulo de 142% a mais de CO2 e 253% a mais de gás metano. A Assembleia Geral das Nações Unidas, para o período de 2008 e 2009, apresentou a noção de bem comum da humanidade como um conceito necessário para o enfrentamento da crise ambiental planetária. Ainda em 2009, a Organização das Nações Unidas, ONU, conseguiu promover um acordo entre líderes governamentais do mundo inteiro para limitar emissão de gases. Por outro lado, o estudo da OMM revelou que o aumento recorde de 2013 tem como causa não apenas uma maior emissão de gases, como também a redução do nível de absorção dos mesmos pela biosfera, o que pode ser um preocupante indicador de que a mesma tenha atingido o limite de sua capacidade de absorção. Estas informações revelam que os mecanismos que vêm sendo construídos nas últimas décadas
com o objetivo de solucionar as sucessivas crises que impactam a humanidade e o planeta, não são eficazes. Apesar das inúmeras iniciativas da ONU, como a realização da Conferência Mundial do Meio Ambiente em 1992, no Rio de Janeiro, a aprovação da Convenção da Diversidade Biológica, CDB, a Conferência Rio+20 em 2012, etc., o sistema mundo capitalista continua a se pautar pela lógica do saque e da pilhagem da natureza, embora admita a necessidade de atenuar os impactos de sua ação predatória. No contraponto desta lógica, encontramos as lógicas indígenas, inspiradas por suas éticas que nos ensinam outra forma de relacionamento entre os seres humanos e a natureza, tomando como referência as diferentes experiências de vida dos povos indígenas que procuramos demonstrar ao longo do texto. Podemos afirmar que há uma diferença substancial entre a ética ambiental capitalista e as éticas ambientais indígenas. Enquanto a primeira se orienta por uma perspectiva antropocêntrica, as segundas são biocêntricas. Consequentemente, a primeira visa o desenvolvimento, o progresso e procura reduzir seus impactos, enquanto as outras visam o envolvimento, cuidado, e propõem uma relação de reciprocidade entre os seres humanos e a natureza. Diante disso, pode-se concluir que as éticas indígenas representam um chamamento à humanidade, para que esta reencontre o seu elo de ligação com o cosmos, elo que foi fraturado pela racionalidade ocidental, mas que necessita ser restaurado para o bem comum da natureza e da humanidade. Fim do artigo. As referências você encontrará no texto do artigo, que você pode acessar tanto no QR Code quanto o link do vídeo na descrição.